Está começando mais um 8 e a Faixa, esse spin-off do Peladranet, em que eu falo sobre um assunto para adiantar para a semana, para a gente complementar, ter mais programas por aqui dentro desse feed do Peladranet. Lembrando que esse conteúdo você pode ouvir ele normalmente em qualquer agregador de podcast, como sempre, mas você pode assisti-lo em vídeo exclusivamente através do Spotify. Quiser ver a minha cara, ver minha camisa do Tafarel aqui, que não é a camisa 8, mas é uma camisa histórica da seleção brasileira, você vem no vídeo aqui no Spotify. Eu tô com a faixa de capitão aqui, com a camisa, o 8 é no meu coração, o 8 tá aqui no meu copinho do Vasco da Gama, mais a camisa da seleção. Estamos em data FIFA, então vamos falar de seleções hoje, mas não de seleção brasileira. Também vou falar um pouquinho de seleção brasileira, mas muito mais das seleções europeias, pegando a Itália como principal assunto. A Itália foi campeã do mundo em 2006, todo mundo lembra disso, direito à cabeçada do Zidane no Materazzi, expulsão, pênalti com cavadinha batido pelo Zidanião, antes Buffon no gol, timaço da Itália que foi campeão do mundo com muito mérito, e desde então a Itália fracassou em Copas. 2010, não sei se vocês lembram disso, muito se fala das últimas duas Copas que a Itália ficou fora, né? Mas 2010 a Itália foi eliminada no grupo F só com 2 pontos. Os outros times do grupo, Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. E a Itália consegue ser eliminada. Imagina o vexame, a seleção brasileira, pentacampeã do mundo, a Itália, lembrando, tetracampeã, tinha acabado de ser tetra, e ela é eliminada num jogo como esse, né? Num grupo como esse. 2014, a Itália foi eliminada de novo na fase de grupos, no grupo D com 3 pontos, perdendo para Costa Rica, que ficou em primeiro, e o Uruguai, que ficou em segundo. Em último nesse grupo, a Inglaterra, que é um caso à parte, a minúscula Inglaterra. Não vou nem falar dessa seleçãozinha que só tem uma Copa, porque roubaram, porque senão não teria nem essa. Não dá pra nem engolir a Inglaterra mais em lugar nenhum. E aí, em 2018, veio a primeira vez desde 58 que a Itália ficou fora de uma Copa do Mundo. E em 22, de novo, a Itália ficou fora da Copa. Então já são 8 anos, indo pra 12, desde a última participação da Itália em Copas, que já foi decepcionante. A verdade é que o público italiano tá desde 2006. Vamos completar 20 anos desde a última Copa do Mundo, minimamente decente para a Itália. Tem adolescentes, jovens, adultos italianos que nunca viram a Itália fazer uma Copa do Mundo minimamente decente, passando na fase de grupos. É uma vergonha incrível, né? Se a gente parar para pensar, é uma realidade que, se fosse aqui no Brasil, caos tomaria conta. A gente não sabe como vai ser a próxima Copa. Pode ser que o Brasil fique fora e tal, apesar do novo modelo de Copa dificultar, com muito mais times, tem muito mais times de nível muito baixo, e todo grupo vai ter um time, pelo menos, com um nível terrível. E nesse final de semana, a Itália foi derrotada pela Noruega do Haaland, precisava de um milagre, a Itália, é verdade, porque precisava tirar um saldo de gol de 18 gols, no fim das contas, precisava fazer 9 gols para cima da Noruega, e não conseguiu, perder de 3-1 no San Siro, vai disputar de novo a repescagem no ano que vem. Itália que, enfim, a fase de repescagem da UEFA pouco importa, mas são equipes em 4 chaves, 4 times em cada uma, e cada chave vai dar um campeão que vai para a Copa do Mundo. A repescagem vão ser semifinais e finais de grupos de 4 times, e é isso aí, basicamente. Vai ter o sorteio agora quinta-feira, dia 20, pra gente entender quem é que a Itália vai ter que derrotar nesse caminho até a Copa, para fazer mais 2 jogos perfeitos, jogo único, para chegar até a Copa do Mundo. Complicado, mas mesmo que numa Copa com 48 seleções a Itália não consegue classificar, é uma vergonha. É uma vergonha. Ah, Vidani, mas a Noruega é forte, o Haaland tá lá, concordo, mas ainda assim, o futebol italiano parece que é cultura, né? Parece que a cultura do futebol na Itália ou diminuiu ou acabou. Dá pra dizer assim. Porque faz quantos anos que não nasce um jogador italiano que você fala, caraca, brilha os olhos, sabe? Que o campeonato italiano decaiu nos últimos 20 anos, de uma forma absurda. A gente lembrar daqueles times, a Inter de Milão ainda figura em algum lugar na Champions League, foi a atual vice-campeã, mas com muitos estrangeiros, né? Pouquíssimos italianos no elenco. E os italianos são coadjuvantes de baixíssimo calibre hoje em dia. A gente pega aí, sei lá, os últimos nomes grandes da Itália que surgiram, o Chiesa. O que deu do Chiesa? O que aconteceu com ele? Aliás, me corrigindo, eu falei 3-1 Itália e Noruega, foi 4-1, né? Foi 4-1, viajei aqui falando 3-1, é porque teve um gol nos acréscimos que eu tinha esquecido, mas tá aí. Mas olha, o que eu tava dizendo é que a última grande revelação da Itália é o Donnarumma, que é um goleiro, e depois você olha pro time da Itália, Locatelli, Barella, Politano, Di Lorenzo, Di Marco,
Esposito. Quem são essas pessoas, pelo amor de Deus? Quem são esses caras? Parece que eu tô vendo um nome de um time do FIFA ou do In-11, que eles não compraram o direito da licença dos caras, e eles botaram um monte de nome genérico de jogador Castolo, Minanda. Esse virou o time da seleção italiana hoje em dia. É uma vergonha, uma tristeza pra quem gosta, e pra uma seleção tão tradicional, né? A Itália é tetracampeã do mundo, tem históricos aí de jogadores incríveis, a gente fala muito do Baggio, mas mesmo a geração 2006, o Totti, todo mundo que surgiu, Balotelli, quando surgiu um grande hype em cima, quantos anos não surge um Balotelli? Eu lembro do Ciro Immobile, quando surgiu. Ciro Immobile é um jogador meia boquíssimo e surgiu como uma grande esperança italiana. Então, e não é só a Itália, tá? Trago aqui a Itália para trazer para discussão, mas a Alemanha foi campeã em 2014, atual campeã em 2018, chegou na Copa do Mundo com moral, tinha acabado de ganhar a Copa das Confederações em 2017 e ficou em último na fase de grupos, atrás de Suécia, México e Coreia do Sul. Gente, né? E aí em 2022, a Alemanha também ficou fora da fase de grupos, ficou em terceiro, eliminada. Japão líder, Espanha em segundo, Costa Rica em quarto. Ou seja, desde 2014 a Alemanha foi uma vergonha em Copas. E aí eu levanto essa pergunta aqui, levanto essa constatação, talvez não seja nem uma pergunta, que é: como as seleções se apequenam? Ou melhor, a pergunta talvez seja: seleções se rebaixam? Porque o que aconteceu com as seleções italiana e alemã, né? Me parece muito o que aconteceu com o Vasco na década de 2000, o que aconteceu com o Botafogo, com o Palmeiras naquela sequência. São seleções que não se sustentam na sua tradição e na sua torcida, e no quanto movimenta o mundo do futebol. Os títulos recentes, a Itália ganhou a Euro em 2021, que é um ponto fora da curva para essa geração italiana que não consegue ir pra Copa. Acho que surpreendeu todo mundo hoje, quando você olha pra trás e lembra disso, parece uma aberração, né? Você fala, puta, é verdade, né? A Itália ganhou aquela Euro, que loucura. Aquela Euro foi uma Euro atípica, a Euro da pandemia, pós-pandemia, adiada, era pra ser 20, foi 21. E a Alemanha venceu, como eu já falei, a Copa das Confederações de 2017, sendo esse o último título da Alemanha como seleção. O Brasil venceu a Copa América em 2019 e desde então também amarga derrotas em Copas América e, apesar do Bolsonaro ter dado uma Copa América para a Argentina de graça em 2021, a gente viu de novo aí mais uma Copa América na mão dos caras em 2024. E a sensação que me dá vendo a Itália é que a gente às vezes fica olhando para a seleção brasileira e procurando solução e discutindo aqui internamente, o Neymar isso, o Neymar aquilo, mas as maiores campeãs do mundo todas estão sofrendo. As duas tetra e o penta são 13 títulos de Copa do Mundo, mais da metade dos títulos, e as seleções não vão bem e não tem expectativa de... Nenhuma das três seleções é favoritíssima para a Copa do Mundo do ano que vem. O Brasil sempre vai chegando perto da Copa, vai virando um pouco favorito, vai empolgando, os jogadores são muito bons. A gente vê aí uma geração, para mim, brilhante do Brasil, brilhando lá fora. O Bruno Guimarães, cara, no melhor ano da sua carreira, talvez. O Casemiro reencontrando o futebol bom pela seleção brasileira. Nem vou comentar aqui o jogo contra Senegal, porque vai ser pauta do programa de quinta. E com certeza a gente vai falar no Peladinha Regular sobre tanto o jogo contra Senegal quanto o jogo contra a Tunísia, que vai ser nessa próxima terça. Enquanto eu tô gravando aqui ainda não foi, obviamente. Talvez você assista isso já tenha sido. Mas é curioso olhar para as Copas do Mundo, olhar para seleções grandes e entender. O Brasil tá bem? Não. Mas pelo menos o Brasil sempre chega em quartas de Copa do Mundo. Eu fico imaginando como é ser um torcedor italiano completamente desesperançoso. Deve chegar a Copa, você deve nem querer assistir. Porque é tão zero a possibilidade da Itália, sei lá, agora sequer disputa a Copa, mas mesmo quando disputava, era tão zero a possibilidade de ir longe. A Alemanha hoje em dia também com muita dificuldade de montar um time, apesar dos bons nomes que surgem, né? A gente vê aí o Florian Wirtz, que surge como um raio, um relâmpago, e não consegue vingar no Liverpool, parece que não engata, e aí, enfim, acaba refletindo na seleção a falta de esperança. Eu acho que é um reflexo legal olhar para a seleção brasileira, principalmente para essa geração pós-Copa do Catar, pós-Neymar, né? Mas mesmo os últimos anos, né, do Neymar, se a gente pegar as estatísticas dele mesmo como jogador, os números dele desde 2020, 19, 18 para cá, como diminuiu drasticamente a quantidade de gols que ele faz por ano, ou pior, a quantidade de jogos que o Neymar fez por ano. Então mesmo ele, em 2022, já era uma vã esperança. A hora que a gente olha, obviamente, dinheiro de obra pronta, é fácil dizer isso, mas a gente carregou tanto a esperança da seleção no Neymar, e vale o lembrete, uma coisa que eu sempre lembro, a única Copa América da geração dele não teve envolvimento dele, ele se lesionou, e a seleção venceu sem o Neymar. O que
pra mim mostra que ele teve uma influência prática, uma influência de fato muito menor do que se atribui a ele, graças ao número de gols feitos e passar o recorde do Pelé e tudo mais. O Neymar teve uma importância para a seleção brasileira muitíssimo abaixo da que se esperava ele. Mas o número de gols é incrível, o número de assistências é incrível. Eficácia em título, o que o Neymar trouxe, né? A gente vai acabar colocando ele numa prateleira folclórica, ao lado do Zico, por exemplo, como um jogador que representou uma geração, mas não conseguiu chegar lá, não conseguiu trazer pra gente títulos que o eternizassem. E aí hoje, 40 anos depois do Zico, a gente não olha pra ele com o mesmo tamanho que a gente olha pro Ronaldo, pro Romário, pro Rivaldo, se falando de seleção brasileira. Óbvio, como ídolo do Flamengo e como ídolo da geração, o Zico vai ter o seu lugar marcado. Mas quando se coloca ele em peso com o Maradona, são jogadores de calibre completamente diferentes. E é isso que vai se colocar o Neymar, acredito, no futuro. Eu não quero ficar falando de Neymar aqui, não é sobre ele o texto, o episódio, é muito mais sobre a fase dessas seleções gigantes que não conseguem mais performar em Copa do Mundo. Pra mim é um mistério entender o porquê disso. E é um mistério que eu lamento muito. Pra gente que cresceu jogando videogame, com essas seleções, as três sendo as mais fortes de todos os jogos praticamente, a Itália sendo muito defensiva, a Alemanha sendo uma seleção muito sólida no overall, e o Brasil sendo uma seleção muito ofensiva desde sempre, a gente vê hoje um apequenamento das maiores campeãs mundiais. E eu acho que das três, o Brasil é a que mais traz esperança, rotineiramente, pro seu povo, ainda que seja talvez o povo que mais cria expectativa e se frustra dentro dessas três seleções apontadas. E você, o que é que você acha disso tudo? Como é que você vê o apequenamento, o que eu chamei de rebaixamento da seleção italiana? Para mim hoje Itália e Alemanha encontram-se rebaixadas. Não, a Alemanha não, vai. A Alemanha tá numa situação de Vasco 2025, lutando contra o rebaixamento com alguns bons momentos. Brasil para mim tá em situação de São Paulo, de Bragantino, de meio de tabela. Esse que o Brasil é hoje em dia em Copa do Mundo. A Itália sim, tá em situação de Remo, lutando loucamente para subir. Situação de Atlético Paranaense nem tanto, porque tem muito mais chance do Atlético subir. Depois da vitória contra a Ferroviária também, que eu não vou comentar aqui porque eu fiquei muito puto ontem. Mas é muito mais uma situação de Remo, uma situação de Goiás, que vou jogar a vida agora para ver se tem uma chance de disputar a elite, que seria a Copa do Mundo. Não sei o que você acha, mas pra mim ficar de fora da Copa do Mundo é o rebaixamento pra seleção. E o Brasil nunca foi rebaixado, ainda bem. Até agora, né? Vamos ver. Vai pra próxima Copa, a gente tem mais um ciclo inteiro, pelo menos, pra respirar. A Alemanha aí também vai pra mais uma Copa e a gente vai ver o que vai acontecer. Comente nos comentários do Spotify, me diga o que você acha sobre isso tudo. Vai no site do Peladinha, peladranet.com.br. Tem link pras redes sociais, pro nosso grupo de Telegram, também pras redes particulares, assim como a descrição de todos os episódios. Também tem link pros produtos na Podcast Store. Acesse, inclusive, nosso parceiro Originais do Fute, uma loja de artigos esportivos com produtos originais, tanto novos quanto usados. Material de época desde anos 90, 2000 até os dias atuais. Mais de 3.000 peças diferentes no catálogo. Loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale, 1060, ali em Perdizes. Frete grátis para todo o Brasil. Site todo e até 6 vezes sem juros. originaisdofute.com. O Instagram, @originaisdofute_, com novidades diárias que sempre aparecem lá primeiro. Cupom PELADA10 com 10% de desconto. E se você for na loja física, fala lá com os caras no balcão que você é ouvinte do Peladinha, que rola desconto ao vivo também. Ajude com o que você puder no financiamento coletivo, no Apoia-se, no Patreon, na chave Pix, podcast@peladananet.com.br. Lembrando que o ouvinte Cris tem gravado com a gente direto. Vem gravar com a gente, colabore com R$300 e esteja na mesa conosco. Acesse peladananet.com.br, tem todas as informações do financiamento coletivo lá também, para te ajudar a colaborar com o Cobrança Orçamento, a melhor plataforma para você. É isso, gente. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta para mais um Pelada na Net. Alegria!